Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre propagandas? Pois é, eu trouxe esse assunto adicional para a gente porque eu acho que ele vai ser muito complementar ao que a gente já vem estudando e vai auxiliar você a fazer suas propagandas de forma que elas sejam realmente efetivas. Então vamos logo de cara ao assunto da nossa aula de agora, que é propaganda. O que é uma propaganda? Uma propaganda é... a ideia básica é, eu tenho que propagar. Propagar o quê? Uma mensagem. Uma mensagem. Eu quero fazer com que uma informação que eu tenho chegue a um segundo ou uma terceira pessoa. Isso é uma propaganda. O veículo que eu vou escolher para fazer essa propaganda não é tão importante. Eu posso ter vários veículos, eu vou falar de veículos mais à frente. Mas vamos ao início. Então a propaganda é pegar uma informação que eu detenho e levar essa informação para outra pessoa. E isso tem que ter um objetivo. Quando a gente pensa em propaganda em odontologia, aplicada na odontologia, o que a gente pode imaginar que possa ser feito? Bom, você já viu na aula que nós precisamos respeitar o código de ética. Ou seja, a gente não pode anunciar antes e depois, a gente não pode anunciar preço, a gente não pode anunciar condições de pagamento, a gente não pode usar termos como pagamento facilitado, parcelamos, a gente não pode usar esses termos. Tudo que remete à monetização, à comercialização, não pode ser utilizado. E tem uma coisa que eu quero deixar muito claro para você que está no curso. Não é necessário você apresentar esses tipos de informações para os clientes. Os clientes não estão, isso não vai fazer diferença na escolha do cliente. Antes, depois, forma de pagamento, isso não vai fazer diferença na escolha do seu cliente por você. Vou explicar melhor isso mais à frente. Mas a gente tem uma tendência muito grande, eu e você, a gente como ser humano, a gente tem uma tendência muito grande de copiar as outras pessoas, copiar o que se faz. Na verdade, a nossa percepção de realidade é aquilo que o nosso olho vê e o que a nossa mente entende. Então, o que eu acredito como uma verdade é aquilo que está na minha mente. Tradicionalmente, a gente vê as propagandas odontológicas sempre, a maioria delas é irregular e ela sempre leva para esse lado. Condição de pagamento, antes e depois, ela pega muito essa questão de antes e depois. Mas de onde veio isso? Provavelmente, há muito tempo atrás, quando os primeiros dentistas começaram a fazer propaganda, não é tanto tempo assim, quando os primeiros dentistas começaram a fazer propaganda, eles imaginaram que precisavam mostrar o antes e depois. Por quê? Porque dentista gosta de antes e depois. O paciente não, o dentista gosta de antes e depois. Você pode me falar assim, mas Éder, o meu paciente ele quer saber como vai ficar. Isso aí é uma outra situação. Isso não é o antes e depois. Se você realmente expor antes e depois na rua, a pessoa não vai se identificar com aquilo ali. A maioria dos pacientes, dos clientes, você pode chamar do jeito que você quiser, eu uso os dois termos, não vejo diferença nisso. É muito mais interessante a ideia do que o termo. O paciente ou o cliente, ele está muito mais vinculado à história dele do que à história de um terceiro. Então não adianta você mostrar um cara sem dentes e do lado um cara com a prótese linda, o cara antes e depois, e a pessoa não vai olhar e falar assim, então eu vou me identificar com esse cara aqui, eu quero exatamente isso. Isso não vai acontecer de uma forma tão fácil assim. Por isso que as propagandas de antes e depois, elas não têm tanto impacto. Elas não têm. Eu já fiz propagandas, eu já incorri em erros de código de ética por não observar a estrutura com tanto o devido cuidado, isso há muito tempo atrás. Nunca sofri nenhum processo, nada disso, por causa desse tipo de propaganda. Mas eu já errei, eu já escrevi termos que hoje eu sei que são errados, passou batido, porque talvez nem o CRO tenha ficado sabendo disso, talvez os outros colegas, que às vezes o colega não gosta muito de propaganda de outro colega, às vezes vê, também não percebeu, bom, passou batido. Mas hoje nós vamos falar como que a gente vai fazer uma propaganda que realmente vai dar certo. Bom, primeira coisa que você vai estabelecer, a sua propaganda, ela tem que ter um objetivo. Um objetivo.
É muito comum também, eu percebo isso nos colegas dentistas, que eles querem fazer uma propaganda e informar um monte de coisa para as pessoas. Isso realmente não vai funcionar, as pessoas vão se cansar de ouvir. A gente tem que pensar nas pessoas comuns. Imagina você. Imagina você. Você está no shopping, vai no shopping, assiste essa aula, vai no shopping perto da sua casa e dá uma volta no shopping e percebe as lojas. Percebe, olha loja por loja. Olha a loja, olha o que está escrito na capa, olha o que está escrito aquela entrada que tem aqueles adesivos nas vitrines das lojas. Dá uma olhadinha, mas percebe todos os detalhes. Se está escrito em forma de balãozinho, se é em forma daquelas riscos cortados assim, se está escrito em forma de banner, qual a cor da letra, tamanho, fonte. Observa tudo, iluminação. O que você vai perceber? Você vai perceber um monte de coisa que você nunca tinha percebido antes. E por que você nunca percebeu essas coisas antes? Simplesmente porque o seu cérebro está bloqueando aquelas informações todas para que você não se estresse. A gente falou isso na aula de comunicação. Eu mostrei para vocês que uma pessoa comum, ela tem em torno de 800 a 1000 exposições dia, são trabalhos científicos que mostram isso. Só que o nosso cérebro filtra quase tudo. Ele não deixa você ver as coisas. Por que ele não deixa? Porque isso vai sufocar seu cérebro, vai estressar você. Então ele já elimina, você não vê nada. Agora, se você fizer esse exercício que eu estou te pedindo, você vai ver um monte de coisa e falar assim, nossa, realmente eu não tinha percebido que tem tanta informação assim disponível. E por que você não percebeu? Porque o seu cérebro não estava apto a isso. Agora, imagine o seu cliente andando na rua. As pessoas estão andando na rua, elas estão nas casas delas, elas estão, sei lá, no shopping, nas lojas, no trabalho, e essas pessoas todas, elas estão dispersas. Elas não estão concentradas e não estariam mesmo em odontologia. Não é normal uma pessoa estar procurando concentrada em odontologia. Então quer dizer que sua propaganda, se você encher muita informação, a hora que a pessoa passou o olho, ela não vai nem perceber, vai ser um processo automático, o cérebro já descarta, fala, opa, nem olha, tem muita informação aí, passa batido. Por isso que se você fizer esse exercício de ir ao shopping, e no meio do caminho você tentar observar, no caminho que você faz para você ir no shopping, você observar quantos outdoors tem, com propagandas, etc., você vai perceber que muitos você não tinha percebido, você não tinha visto. Mesmo que você faça aquele caminho várias vezes. A não ser que você mora em São Paulo agora não pode ter mais outdoor, né? Mas mesmo assim ainda tem muita poluição visual. Mas você vai perceber que muita comunicação que você nunca viu estava lá. No seu caminho, no seu trajeto comum, que você sempre fazia. Por que você não percebia? Seu cérebro está te protegendo. Então, se o seu cérebro está te protegendo, ele está protegendo também seu cliente, de você. Então, você precisa vencer essa barreira. Como que você vai vencer essa barreira? Nós estudamos nas nossas aulas iniciais, eu acho que está no segundo ou terceiro módulo, está no primeiro módulo, perdão. A gente estudou a questão da USP, é a última aula do primeiro módulo, que é a Unique Selling Proposition, ou proposta única de valor. Esse conceito de proposta única de valor, eu vou relembrar isso para você agora, ele foi cientificamente estudado, isso são trabalhos da década de 50 e 60, e esses trabalhos foram feitos na Universidade de Harvard, depois Stanford, e também foi um pouco feito em Oxford, também foi feito no Japão, também foi feito em outros lugares, tá? Todos esses estudos que eu estou comentando com vocês. O que esses estudos mostraram para a comunidade científica? Quando a gente tem uma proposta de valor, a Unique Selling Proposition, foi aí que surgiu esse termo, quando você tem uma proposta de valor, a sua probabilidade de impactar o cliente sobe muito. Se eu tiver 2 propostas de valor, diminui. Se eu tiver 3 propostas de valor, diminui mais ainda. Quanto mais proposta de valor eu tentar colocar para o meu cliente, menos atenção ele vai dar à minha marca, ao meu produto, ao meu serviço. Então, quando a gente vai pensar em propaganda em odontologia, eu tenho que eleger o que eu quero comunicar. E o mais importante, que vai realmente funcionar e vai trazer clientes para você, é que a sua propaganda
esteja associada à sua USP, a sua Unique Selling Proposition. Se você ainda não tem uma USP, volta na aula do primeiro módulo, assiste lá a visão, missão, valores. Aquilo ali, gente, é a base do sucesso. Assista de novo aquilo ali, assista a aula de USP e pega a sua USP, cria ela, se você não tem ainda, cria uma proposta única de valor e essa proposta única de valor, a partir de agora, você vai fazer com que cada pessoa consiga enxergar o que você quer comunicar na sua USP. Nós temos, acho que agora certo no módulo 2, a aula de stakeholder e target. Stakeholder e target, é que a gente faz aquele monte de bolinhas que tem os stakeholders, a gente coloca lá o cliente, funcionário, ex-funcionário, lojista, banco, lembra daquilo ali? Pois é, aquilo ali é o mapa de stakeholder. Agora eu tenho que botar a minha USP lá no meio, a minha Unique Selling Proposition, a minha proposta única de valor. E agora eu vou eleger um target, o stakeholder que eu quero comunicar para um stakeholder. E aí eu vou eleger ele, cara, vai ser meu cliente, tá? É uma propaganda, eu vou fazer para o meu cliente. Então eu vou eleger o meu cliente. Agora, como que eu vou fazer para que o cliente que está aqui na minha mão direita conheça a minha USP, a minha proposta de valor? É isso que eu tenho que fazer. A propaganda, ela tem que fazer com que a sua USP chegue no seu cliente. Se o seu cliente for atingido pela sua USP e esse cliente for um cliente sensível a essa proposta de valor, ele vai vir para o seu consultório. É assim que funciona a propaganda. E não vai funcionar de forma diferente nunca, porque as pessoas só estão dispostas a fazerem aquilo que elas já estão dentro de si preparadas para isso. Por isso que muitas vezes você tem cliente que tem um sorriso amarelo e você fala para ele fazer um clareamento, ele fala, não preciso disso não. Por que ele fala que não precisa disso na mente dele? E às vezes ele fala para você também. Porque ele não vê o dente dele amarelo. Ele não vê, você vê, todo mundo vê, o dente é amarelo no padrão normal, mas ele não vê. Se ele não vê, não vai ser nunca impactado por uma necessidade de clareamento. E por outro lado, você e eu devemos ter clientes assim também, eu tenho, você deve ter também, cliente que tem o dente branco, A1, e ele quer clarear mais. E às vezes já clareou, tem cores aí que estão super branco, e a pessoa quer mais. E você fala, gente, como que essa pessoa quer o dente mais branco ainda? Porque ela tem uma percepção de dente branco diferente das outras pessoas. Então ela é impactada por clareamento. Você falar clareamento, o olho dela brilha. O cérebro dela na hora falou, opa, clareamento. Vamos olhar, vamos olhar. Se ela lê clareamento, o cérebro dela para. É assim que funciona. Por exemplo, você, eu vou te provar isso de uma forma muito legal. Você é dentista, ok. Toda vez que você visita uma cidade nova, você vai num lugar que você não foi, você vê todos os consultórios que você passar. Se você passar numa rua, tiver 5 consultórios, você vai ver os 5. Você vai olhar, você fala, ó, um consultório, aqui outro consultório. Você vai olhar todos. Por que você olha todos os consultórios? Porque você é dentista e isso te interessa. Então, toda vez que tem uma palavrinha escrita odontologia, pode ser pequenininha, parece que seu olho puxa para ela. E seu olho puxa mesmo. Na verdade, o seu cérebro ele tem uma percepção ampla de visão e ele identifica alguns caracteres que são importantes para você e automaticamente você percebe aquilo. Se você fosse, por exemplo, um policial, você teria uma percepção de situações perigosas. Se você tem amigos policiais e conversar com ele, você vai ver que ele tem uma percepção de estar conversando aqui e estar prestando atenção no que está acontecendo longe dele. Por quê? Porque aquela é a vida da pessoa. Então a sua vida é odontologia. Então se você vai para uma cidade vizinha, você vai ver todos os consultórios. Agora, por exemplo, você não vai ver os restaurantes. Vamos usar o termo restaurante. Você não vai ver os restaurantes. Ou vai ver um ou outro, aquele que é mais chamativo, aquele que às vezes está numa posição muito estratégica, que você dá de cara com ele, tem como não ver. Obviamente não, a não ser que seja hora do almoço. Se for hora do almoço e você estiver com fome, aí seu cérebro já começa a perceber um monte de restaurante, um monte de lugar que tem comida, porque você precisa daquilo naquele momento. Seu cérebro muda a percepção. Se você está saciado, não tem fome, 2 horas da tarde você está saciado, você já não tem a mesma percepção com relação à alimentação. Ou seja, o que eu estou te dizendo, as pessoas vão enxergar e ver aquilo que elas estão
preparadas para ver. Você não vai conseguir criar um salto dessa barreira de forma tão simples. Para você criar esse salto de barreira, você teria que ter sinceramente, uma agência de publicidade muito top. Eu estou falando muito top, padrão internacional mesmo. A gente tem essas agências no Brasil, que são as que fazem propaganda para Coca-Cola, propaganda política aí dos presidenciáveis. São agências muito top, pessoas realmente muito diferenciadas que elas conseguem, com muito dinheiro, criar necessidades na sociedade. Nossa realidade odontológica não vai nos permitir fazer isso. Eu não consigo, por exemplo, impactar, eu como consultório, dentista, eu tenho a minha clínica ortoimplantes. Eu não consigo colocar no horário nobre da Globo uma propaganda criando necessidades de cuidado de saúde bucal para a minha clínica. Porque isso demanda muito tempo e investimento financeiro muito alto, porque é caro fazer isso, e uma estratégia de continuidade na propaganda. Eu não consigo fazer uma propaganda e simplesmente as pessoas mudarem a percepção de mundo. Elas mudam. Agora todo mundo presta atenção em dentes. Agora todo mundo quer ter dentes brancos. Eu não vou conseguir fazer isso, a não ser que eu faça por um longo tempo, um trabalho muito bem planejado para ir vencendo as barreiras aos poucos. Aí eu consigo. Isso não é a realidade da clínica. Vamos voltar a um negócio que dá certo. Eu vou te mostrar um case que não dá certo e um case que dá certo. Eu falei para você que a propaganda que vai dar certo é aquela que pega a sua USP, a sua proposta única de valor, apresenta essa USP para um cliente. Se esse cliente for apto a se identificar com essa proposta de valor, ele vai se tornar seu cliente provavelmente. Então, se, por exemplo, a sua proposta de valor é qualidade, a minha proposta de valor é qualidade. A minha proposta de valor. Então, toda a comunicação que a gente faz, ela remete à ideia de qualidade. Obviamente, para eu remeter à ideia de qualidade, eu tenho que abrir mão de outras ideias, como, por exemplo, ideia de preço conveniente. Eu tenho que abrir mão, porque é impossível eu ter qualidade e preço bom. Isso não existe. Você que é dentista também sabe disso. Não tem como você cobrar barato e colocar um implante da Straumann. Não tem como você colocar um implante da Ankylos por um preço barato. Não tem como você utilizar o seu laboratório top e cobrar barato. Não tem como você utilizar as melhores resinas do mercado e cobrar barato. Não existe isso. Isso é ilusão. Então, muitas vezes a pessoa quer, não, eu quero que o meu cliente tenha a percepção de que aqui tem qualidade e é barato ao mesmo tempo. Isso vai criar uma dissonância cognitiva no cliente. A aula que a gente já estudou também, dissonância cognitiva. Você tem que alinhar a percepção cognitiva do seu cliente. Ele tem que perceber a mesma coisa em cada passo clínico, em cada situação da sua clínica. Não importa a situação, é atendimento, é recepção, é comunicação via e-mail, via carta. Ele tem que perceber sempre a mesma ideia, a mesma USP. Então, obviamente, por exemplo, eu não faço propagandas, por exemplo, de carga imediata. Por mais que eu trabalhe com implantes e faça carga imediata, mas eu não tenho como fazer isso, porque a minha proposta é qualidade, e trabalhar com carga imediata limita um pouco a qualidade, porque eu tenho menos previsibilidade da estrutura da gengiva, eu tenho mais intercorrências quando eu estou trabalhando com carga imediata. Quem é implantodontista sabe disso, ou quem tem implantodontista trabalhando com você na sua clínica também sabe disso. Mas isso não me impede de fazer a carga imediata, mas criaria uma dissonância muito grande se eu comunicasse para as pessoas que aqui o tratamento é rápido, que o tratamento é em 48 horas, é em 36 horas. Se eu começasse a criar isso, eu estou falando agora para o meu cliente que eu tenho qualidade e que eu sou rápido, estou criando duas propostas de valor. E o que eu falei agorinha? Duas propostas de valor, cientificamente comprovado essa informação, cria menos identificação com o cliente. Cria menos identificação. Se cria menos identificação, se eu tentar falar que eu tenho qualidade e sou rápido, eu vou impactar menos gente do que eu falar só que eu tenho qualidade. Ou que eu falar só que eu sou rápido, que também é uma proposta de valor. Rapidez também é proposta de valor. Preço também é proposta de valor. Não é errado pensar em trabalhar o mercado de preços baixos. Toda franquia odontológica trabalha exclusivamente esse nicho. Não precisa, se você tem uma franquia, eu tenho alguns alunos que têm franquia, mas não precisa imaginar que franquia tem proposta de qualidade. Cara, não tem como.
É impossível isso. Você tem que trabalhar a proposta de rapidez ou a proposta de preço. Se você tentar trabalhar a proposta de qualidade, sua franquia vai se dar mal, a sua unidade vai se dar mal, porque o nível da comunicação de franquia, ela remete no cliente à ideia de padrão, padronização, aquele jeito de se fazer as coisas, pouca flexibilidade e não há personalização do tratamento. Se não há personalização do tratamento, eu não tenho que falar em exclusividade, em qualidade. Se eu começar a ir para o lado de qualidade, trabalhando uma linha de franquia ou de clínica popular, eu crio dissonância no meu cliente. Eu não vou atender nem quem quer preço bom e nem quem quer qualidade direito. Eu vou começar a ter problemas, meus clientes vão ficar insatisfeitos com o meu trabalho. Entenderam isso? Vamos imaginar agora o case que eu te falei que é um case de insucesso. Eu tenho um colega, eu trouxe aqui para você, ó. Tem uma mesinha aqui do meu lado de suporte. Esse colega aqui, ó, ele é protético e ele é um bom protético. Ele tem habilidade, é um protético bom. Não é um protético excepcional, mas é um protético bom, respeitável, profissionalmente. E ele tem uma proposta de valor. A proposta de valor dele está escrita aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo. Eu vou ler aqui, ó. A odontologia, o que a odontologia esperava? Profissionalismo e competência. Profissionalismo e competência tem uma ligação muito próxima. Então, por mais que ele está usando dois termos, eles são muito próximos. Mas qual que seria a proposta de valor desse colega aqui? A proposta de valor dele é profissionalismo, trabalho bem feito, como tem que ser. Tá. Então, ele colocou essa caixinha, ele inventou aí para aumentar, mostrar um pouco de diferenciação. Legal, todos os trabalhos dele vêm nessas caixinhas, os trabalhos que cabem nessas caixinhas, os que não cabem, que tem articulador, vem separado, mas é um negocinho legal, cria uma percepção de valor razoavelmente, porque qual que é o que eu falei aqui que é o problema? Ele é um bom profissional? Legal, ele é um bom profissional. Agora, profissionalismo. Profissionalismo remete à ideia de que se eu combinei com você de segunda-feira às 10 horas o trabalho estar pronto, segunda-feira às 9 horas o trabalho tem que estar pronto. Ok? Parece lógico isso. Se eu atraso os trabalhos, se eu não entrego, se eu não venho buscar na hora certa, eu estou criando uma dissonância cognitiva na percepção do dentista. Porque eu estou falando que eu sou profissional, que eu tenho profissionalismo, competência, eu sou sério, mas na prática eu não sou. Porque eu atraso o trabalho, o trabalho vem bem feito. Agora, o pacote competência, ele inclui vir bem feito, obviamente, mas ele inclui vir no prazo. E ele inclui uma série de outras situações que realmente fazem com que o profissional que queira ser visto como um profissional muito diferenciado dentro do universo protético, ele tem que ter um conjunto de características. Esse nosso colega aqui, ele não tem uma das características, ele atrasa. Isso é uma coisa que é horrível. Eu, particularmente, é uma das coisas que mais me fazem selecionar profissionais para trabalhar comigo, são profissionais que não cumprem o combinado. É um quesito que eu tenho que ter como necessário para trabalhar comigo. A pessoa tem que cumprir aquilo que está sendo combinado. Isso é necessário. Eu já perdi grandes profissionais com qualidade porque o cara não cumpria com o que era prometido, mesmo sendo um bom profissional do ponto de vista técnico. E eu preferi abrir mão, porque não dá para ficar abrindo exceções e conseguir bons resultados assim. Então, esse meu colega, uma vez, ele me falou assim, ó, doutor, a gente faz esforço, a gente faz esforço para mostrar qualidade, para mostrar um bom atendimento, mas na hora do vamos ver, o profissional acaba indo para o mais barato, mudando sendo infiel com ele, né? Procurando outros, porque o preço dele é um pouco mais caro. E aí eu comentei com ele, eu falei, não, a sua percepção está incorreta, porque você está falando isso aqui, que você é um cara diferenciado, mas na prática você é um cara comum. Mas aí ele achou ruim. Mas como assim eu sou um cara comum? Eu me dedico, faço direitinho. Eu falei, não, isso é um dos quesitos. É um dos quesitos. Mas existe o tempo que você atrasa muito, existe a questão de você não trazer as coisas da forma como tinha que ser, e aí a percepção do seu dentista muda. Aí ele ficou meio assim, não gostou muito porque a pessoa às vezes não gosta de ser criticada, mas ela me
a informação. Eu dei a informação de graça ainda para ela. Mas, às vezes, essa percepção que eu passei para ele realmente impactou positivamente para ele depois, porque ele voltou e falou, realmente eu preciso melhorar as minhas datas. Tanto que os meus trabalhos não atrasam. Eu não sei de outros colegas dentistas que trabalham com ele se atrasam ou não. Mas os meus não atrasam, porque eu falei para ele, olha, para trabalhar comigo tem que trazer no prazo. Senão eu vou mandar para quem eu acho que vai cumprir melhor o trabalho. É assim que funciona. Então hoje, por exemplo, eu tenho aqui um monte de caixinha desse colega. Ele me manda um monte de caixinha, estou juntando aqui para depois devolver. Mas o que ele faz com essas caixinhas? Ele dá uma percepção de valor. Agora, não é só dar a percepção de valor, tem que entregar. Então, quando a gente vai pensar em propaganda, e aí é onde a gente vai conversar mais um pouquinho. Quando a gente vai pensar em propaganda, a gente sempre tem que imaginar que nós vamos comunicar uma USP, a gente vai comunicar uma proposta única de valor, uma Unique Selling Proposition, cientificamente embasada, uma proposta de valor para uma pessoa em um dado momento. Se essa pessoa estiver receptiva àquele tipo de informação, ela vai gostar, vai se identificar e vai vir no meu consultório. Agora vamos imaginar como fazer essas propagandas darem certo. Eu trouxe para você aqui um exemplo. Esse aqui é um folder. É um folderzinho dobrável. Eu fiz esse folder aqui, eu acho que há 2 anos atrás. Eu não tenho certo na mente isso aí. Mas eu acho que foi 2 anos atrás. Eu fiz 2.000, não fiz muito, 2.000 unidades deste folder dobrável. É um folder simples, uma imagem, um mapinha da clínica, algumas informações sobre mim no verso. E no meio, só informações sobre implantes. Parece que está cheio, mas não está não, porque a letra é muito grande mesmo. Eu usei uma fonte muito grande. Dava até para reduzir um pouquinho mais. E tem uma imagem de um casal mais velho. Por que eu quis uma imagem de um casal um pouco mais velho? Porque eu queria gerar identificação com pessoas de mais idade. Pessoas principalmente com mais de 40 anos, mais de 35 anos. Porque é o foco principal da minha clínica, trabalhar essas pessoas. Então eu preciso de imagens que identificam. Não tem imagens de antes e depois, mas dá uma olhadinha aqui. Eu vou ler uma pequena parte desse banner para você, desse folder para vocês. Em uma cultura na qual a beleza e a saúde se tornaram quase à medida do valor humano e posição social, não é difícil imaginar as consequências práticas e sociais que perdas e defeitos dentários podem causar ao próximo. O que eu estou gerando aqui? Eu estou tentando gerar com o leitor empatia. Eu entendo o seu problema. Qual que é o seu problema? Falta de dente, vergonha por não sorrir com segurança, porque a sociedade cobra uma estética bucal, uma estética facial e às vezes a sociedade é tão ela é tão massacrante nessa cobrança social que a beleza se torna quase o valor do ser humano. E então as pessoas que têm essa mesma percepção que eu quis colocar para elas, elas vão se simpatizar. Isso vai gerar empatia. Opa, esse cara está falando uma coisa que eu penso também, ou então eu concordo com o que ele está falando. A pessoa vai ler e vai pensar isso. Outras não vão pensar. E as que não vão pensar não vão ser meus clientes, porque elas não têm aqueles valores. Vocês entenderam? Tá fácil, né? Vou continuar. Em nossos tratamentos, reconhecemos que as necessidades das pessoas podem variar muito, assim como as possibilidades de reabilitação. Uma coisa que aprendemos é que não há casos incuráveis. O que eu estou falando para esse cliente? Eu estou falando que a minha clínica estuda o seu caso e faz o melhor possível. Eu não falei que eu faço melhor do que o outro colega, eu não falei que eu faço rápido, eu não falei que vai ficar espetacular como se ela tivesse 20 anos, não falei nada disso. Eu falei que eu vou fazer o meu melhor. As pessoas que querem esse tipo de dedicação dos profissionais de saúde, elas vão se identificar com isso. As pessoas que não ligam para isso, não vão se identificar com isso. Lembra que eu falei da segmentação de mercado? É isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou falando para um público que é o público que eu quero que venha na minha clínica e se sinta bem aqui. Esse público que pensa no seu caso, no tratamento dele, como um trabalho que realmente tem que ser pensado para ele.
Não é um trabalho padrão, não é um trabalho rápido, é um trabalho personalizado. Obviamente, eu não falei nada com relação a preço, a ser rápido, a outras propostas de valor. Porque eu quis gerar só uma. Depois que o cliente chegou aqui, fez a consulta comigo, sentou na minha frente e está conversando, aí muda completamente a necessidade de comunicação. Neste segundo momento, o cliente foi atraído para a sua clínica, agora sim é hora de você enriquecer o cliente de informações. Nesse momento aqui, num momento de propagação, propagar a ideia. Falei isso no início da comunicação de hoje. Propagar a ideia. Eu tenho que... Qual que é a ideia aqui? Eu, dentista, na minha clínica, identifico você e vou fazer o meu melhor para você. Essa é a minha ideia. É isso que eu quis propagar aqui. Então, toda a comunicação que está aqui dentro, ela confirma essa mensagem. Toda a comunicação. Quando o cliente olhou e simpatizou, opa, gostei dessa comunicação aqui, ele vem para a minha clínica. Quando ele vem para a minha clínica, ele precisa ter aquela expectativa confirmada, ou ele não vai tratar comigo. Se ele chegar aqui e ver bagunça, e ver coisa fora do lugar, e ver um atendimento que não gere a mesma empatia, a recepção não ser tão boa, ele vai ter uma dissonância cognitiva e talvez ele não trate comigo. Ele não vai pensar em preço. Meu cliente não vai pensar em preço. Por quê que não? Porque eu estou conduzindo ele por uma noção diferenciada de qualidade de atendimento específico. Eu poderia conduzir ele para uma noção de preço. E isso, se eu conduzo ele para uma noção de preço, ele vai começar a perceber só preço. Isso acontece com todos nós. Você pode, por exemplo, estar andando no supermercado e ver uma garrafinha de água no supermercado e essa garrafinha de água custa R$2. Uma garrafinha de água pequena, de 500 ml, comum. R$2. Você vai olhar e falar, não, é caro. Para um supermercado, garrafinha de água a R$2 é caro. Agora, se você está no shopping e lá no shopping tem uma garrafinha de água a R$2, você vai falar que está barato. Por quê? Porque a sua percepção de valor em determinadas situações é diferente. Mesmo você sendo a mesma pessoa, você não é louco. Você sabe que R$2 numa garrafinha de água no supermercado é abusivo, é fora da realidade, é fora do contexto, mas num shopping não. Então você, na verdade, foi conduzido ao longo do tempo a imaginar, a entender que no supermercado a água é barato e que no shopping a água é cara. Mas você compra água no supermercado e você também compra água no shopping. Não parece antagônico? Você compra em qual momento? No momento que você precisa. Então a propaganda, ela tem que ter essa condução do cliente da mesma forma como você tem a ideia da água na mente hoje. Isso já está tão solidificado na sua mente que você nem pensa mais. Supermercado, água é barata, shopping, água é caro. Pronto, acabou. É assim que funciona. Você tem essa percepção enraizada, porque sempre foi assim para você. Agora, na odontologia, as pessoas não têm uma percepção pré-formada de nascimento que acompanham ela. A maioria das pessoas não tem. Raríssimas pessoas têm percepção. Mas a grande maioria não tem, a grande massa não tem. E essas pessoas que não têm essa percepção, elas precisam ser conduzidas por um processo de percepção. Esse processo de percepção está intimamente ligado com a sua USP, com a sua proposta única de valor, porque é o que a pessoa precisa perceber. Ela precisa perceber a sua proposta de valor. Então você tem que conduzir ela. Se a sua proposta, que nem a minha proposta é qualidade, eu tenho que conduzir ela para todos os aspectos que que levem ele a pensar em qualidade. Se a minha proposta fosse preço baixo, eu teria, obviamente, que ter uma estrutura de consultório diferente da que eu tenho atual. Eu teria que ter mais rotatividade, talvez mais gente atendendo, os horários mais truncados, porque eu preciso gerar volume. Quem tem preço baixo precisa ter volume. Assim funciona o mercado. Não dá para eu pensar em preço baixo e atender clientes com um espaçamento maior, com dedicação maior, com tempo para conversar um pouquinho, para tomar um café com o cliente. Impossível pensar isso numa rotina de clínica popular. Imagina o dentista parar para conversar com o paciente sobre, sei lá, sobre pescaria. E aqui na minha clínica eu faço isso com alguns clientes, tanto que os clientes se tornam muitas vezes meus grandes amigos.
não amigos no sentido de intimidade, mas se tornam amigos do ponto de vista profissional. Eles me indicam muitas pessoas, eles têm muita empatia, porque a gente conversa. Mas é um padrão de qualidade que a gente estabeleceu. E dentro do padrão de qualidade está embutido, você dá uma atenção diferenciada. Isso não é melhor do que atender por preço. São mercados que você opta trabalhar. Preciso deixar isso bem claro para vocês, que às vezes a gente pensa assim, não, você vai trabalhar preço baixo, vai trabalhar em clínica popular, você é pior. Não, você não é pior. Você é igual. Só que você tem um público. E se você quer trabalhar no padrão de qualidade, você tem outro público. Então, você tem que se apresentar diferente para os dois públicos. Não tem como apresentar de uma forma unânime ou homogênea para dois públicos que são totalmente diferentes, que têm percepções diferentes. Ok? Vamos pensar um pouquinho em como a gente vai aproveitar momentos específicos para fazer propaganda. Agora, no mês de outubro, no mundo inteiro, se comemora o Outubro Rosa. Outubro Rosa é um movimento, começou lá, acho que década de 90, por ali, um movimento de esclarecimento ao câncer de mama especificamente. Então vai acontecer de sair muita reportagem na TV sobre Outubro Rosa, ainda vai, mesmo que nós já estamos em outubro e quase no meio de outubro, ainda vai sair propaganda sobre outubro, vai ter um dia que vai se falar mais disso do que outros, as pessoas vão olhar um pouquinho para Outubro Rosa, o que é isso? As pessoas vão pesquisar isso. Agora, será que eu conseguiria aliar a minha odontologia ao Outubro Rosa? Vamos pensar, será que dá? Outubro Rosa, câncer de mama, prevenção, como que eu poderia associar? Bom, eu sempre tenho que associar com a minha USP. Se eu fizer associações aleatórias, eu não vou causar impacto, tá? Entendeu? Vou repetir. Se eu fizer associações aleatórias com qualquer coisa, eu não vou ter impacto. Por que não? Porque eu não estou falando para um público específico que se associa à minha proposta de valor. Toda vez que eu falo para públicos que não se associam com a minha proposta de valor, eu simplesmente tenho problemas de dissonância cognitiva, os clientes não vêm. Ok? Mas vamos pensar, Outubro Rosa, o que eu posso fazer? Prevenção de câncer bucal, dá dinheiro? Não. Prevenção de câncer bucal. As pessoas vêm no seu consultório para prevenir câncer bucal? Não. Então, se eu associar prevenção do câncer bucal com Outubro Rosa, a minha possibilidade de sucesso é baixa. As pessoas não se identificam com prevenção de câncer bucal. Não se identificam. Por incrível que pareça, há um mês atrás, eu fiz uma biópsia numa paciente minha de língua, uma lesão pequena, e era um carcinoma espinocelular. Ela já operou obviamente com um médico lá do Hospital do Câncer, tirou uma parte da língua. Mas é uma coincidência essa pessoa ter procurado atendimento ainda com a lesão pequena. Ela é uma cliente fora da curva padrão. Ela me procurou, Éder, tá com essa lesãozinha aqui, tem uns 4 meses, não sara, não dói, queria que você olhasse para mim. Ela, pelas características, falei, vamos fazer biópsia, fiz uma biópsia, era um carcinoma. Ok, essa não é uma paciente comum, ela é uma paciente fora da curva. Então, se eu faço uma propaganda associando Outubro Rosa com prevenção de câncer de boca, por exemplo, a possibilidade de sucesso dessa campanha é muito baixa. As pessoas não vão vir consultar comigo para fazer prevenção de câncer de boca. No entanto, eu posso aproveitar o Outubro Rosa para, por exemplo, fazer com que as pessoas visitem meu site. Opa, tá ficando interessante. Vamos lá. Obviamente eu tenho que ter um site, tá? Então, vamos supor que eu tenho um site e eu vou lá no Google AdWords, que é aquelas propagandas patrocinadas do Google. É só digitar AdWords lá, é super fácil de usar. A verdade é você passar o cartão de crédito e pronto, e faz a propaganda que você quer. Você compra uma palavra. Você fala para o Google AdWords assim, quero comprar uma palavra. Ele vai estar lá, quer pesquisar palavra. Você coloca lá, Outubro Rosa. Você comprou a palavra, Outubro Rosa.
E você compra, obviamente, só da sua região, da sua cidade, porque você não vai querer que o Brasil inteiro saiba que você existe. Não tem sentido nenhum você fazer uma divulgação para o Brasil inteiro. Mas compra lá, Outubro Rosa, só na minha cidade. Se então, por exemplo, em São Paulo, também não compra. Compra segmentado. No meu bairro, na minha região, porque São Paulo é muito grande. 15 milhões de pessoas ali, você vai fazer uma propaganda para 15 milhões de pessoas, você vai gastar horrores de dinheiro. Mas vamos segmentar essas pessoas. Até porque quem está na Zona Leste não vai atravessar a cidade para tratar com você. Quem está em Guarulhos, muitas vezes, não vai vir tratar com você se você está na Paulista. Às vezes vai, mas não é o padrão. O padrão não é esse. Tá? Na Paulista tudo bem, porque é um centro. Mas, por exemplo, em outros lugares ela talvez não vá. Tá? Então vamos pensar nisso. Você vai no Google AdWords e compra a palavra Outubro Rosa. Só que aí quando a pessoa digitar Outubro Rosa, vai aparecer o seu site. Dá para fazer isso. Aí vai aparecer o seu site lá. Dentro do seu site, você aproveita o Outubro Rosa e faz uma publicação falando sobre lesões pré-cancerígenas. Olha, por exemplo, estou criando isso agora, tá? Não planejei isso não. Lesões pré-cancerígenas. Porque lesões pré-cancerígenas, você e eu sabemos que podem levar a câncer. Então você faz uma sobre lesões pré-cancerígenas. E aí você coloca lá lesões pré-cancerígenas e métodos de, não de prevenção, métodos de observação de lesões. Se você fizer isso e a pessoa lê o seu post, se ela tiver algum problema na boca, aí pode ser que ela olhe lá, vamos ver aqui, vamos ver gengiva inflamada, vamos ver isso aqui. Você fala um pouquinho sobre periodontite, sangramento e tal. E aí ela começa a identificar. Se ela for uma pessoa com percepção percepção de medo, aquela percepção assim, ó, eu faço as coisas por medo de não ter, por medo de ficar doente, ela tem uma grande chance de vir consultar com você. Se ela não tem essa percepção, não vai vir. Não precisa imaginar. Dá para fazer um folder de Outubro Rosa? Não mais, não dá tempo. Para o ano que vem talvez dê. A gente tem que pensar nas propagandas sempre com muita antecedência. Para você ter uma ideia, eu estou gravando esse vídeo hoje, 13 é segunda-feira. Hoje é 11 de outubro. 11 de outubro. As pessoas no mercado já estão finalizando as promoções do Black Friday, que é finalzinho de outubro, 31 de outubro, sei lá, próximo ali. A sexta-feira, que é americana, na verdade, mas que virou uma campanha brasileira que não funciona igual, mas tudo bem. Mas elas já estão preparando e finalizando. Ou seja, precisa de ter antecedência. Então, o que eu te recomendo também? Em vez de você simplesmente pensar, estamos em outubro, vou fazer uma ação porque as pessoas vão falar de Outubro Rosa. Tem que pensar antes, já passou o bonde, tá? Já passou o bonde. Mas se você quiser fazer alguma coisa, dá para fazer posts no Facebook? Dá. Dá para impulsionar? Dá. Qual que é a questão que eu sempre comento? Facebook. Facebook, as pessoas vão olhar, vão curtir, mas não gera relacionamento. Não gera relacionamento. Facebook é bom para você fazer fortalecimento de marca, uma opção. Ou opção 2, tira a pessoa do Facebook e leva para o seu site, para pegar o e-mail, para manter um relacionamento com ela personalizado. Essas são as maiores riquezas que você pode extrair do Facebook. Vou dar um exemplo. Dia 3 de outubro agora, acho que foi dia 3, 5 de outubro, né? Foi o Dia Mundial do Dentista. Dia Mundial do Dentista não é um dia famoso, tanto que nós, particularmente os dentistas, nós observamos muito mais o dia 25 de outubro, que é o Dia Nacional do Dentista. Aí a gente faz mais barulho, né? Tem aquela murmurinho, recebe cartinha, essas coisas todas. Mas o Dia Mundial não é um dia muito comemorado, não no Brasil, não sei fora. O que eu fiz? Eram 6, 7 horas da manhã, a gente colocou uma publicação dentro da página da Odontobrand, não do grupo, da página, a fanpage da Odontobrand. Você pode olhar lá que você vai ver essa publicação lá.
essa publicação a gente impulsionou, eu paguei R$30 para que as pessoas vissem ela. As pessoas quem? Dentistas. Eu segmentei, eu paguei para que as pessoas vissem. R$30. Não é muito quando você está pensando em Brasil. Aliás, é barato quando você está pensando em Brasil. Quando eu estou pensando em cidade, R$30 é muito dinheiro para fazer impulsionamento no Facebook. Cidades eu penso em R$3, R$5, tá? É muito barato trabalhar com o Facebook. Eu fiz R$30. Bom, essa postagem, como ela foi feita de manhãzinha, as pessoas não perceberam ainda que tinha aquilo ali, e eu impulsionei logo de manhãzinha, ou seja, as pessoas viram primeiro a minha publicação, elas começaram a compartilhar. E, se eu não estou enganado, deu mais de 1.000 compartilhamentos em um dia. Mais de 1.000 compartilhamentos em um dia. Qual que era o objetivo daquela publicidade lá? Não é vender nada. Não é chamar ninguém para ser meu cliente. É simplesmente expor a marca. Expor a marca Odonto Branding. Só isso. O objetivo é isso. Então, por exemplo, eu tenho minha USP da Odonto Branding e eu tenho a minha proposta. E eu tenho o meu cliente. Mas eu preciso fazer com o meu cliente, ele se lembre de mim de vez em quando. Eu preciso fazer o relacionamento com ele. Lembra que eu comentei com vocês? Relacionamento com o cliente, bababá. Tá. No consultório odontológico é feito diferente. No caso da Odonto Branding, a gente precisa fazer as pessoas lembrarem da marca. E essa é uma ótima oportunidade. Ou seja, eu peguei um evento mundial que não é muito bem explorado no Brasil, mas é um evento mundial, e dei os parabéns para os dentistas naquele dia. E eu consegui gerar muito engajamento. Teve mais de 130 mil visualizações aquela postagem. Se você imaginar, é muito mais que a quantidade de dentistas que a gente tem atuando no mercado brasileiro hoje. Quer dizer, todo mundo que é dentista entrou no Facebook naquele dia, provavelmente viu aquela postagem. Provavelmente viu. Isso quer dizer o quê? Reforço de marca. Não é uma propaganda que vende, não vai atrair ninguém para comprar nada. Pode até ser que a pessoa olhe e fale, Odonto Branding, eu lembro disso aí porque eu vi uma postagem no passado, vi um vídeo do Éder, o cara barbinho lá que fica falando. Cara, as pessoas realmente precisam de ter a sua percepção alimentada. Então, eu vou finalizar um pouquinho, mas vamos imaginar, eu vou voltar nisso aqui para finalizar para vocês. Se eu imaginar no mundo físico um folder, que eu acho que dá muito certo, como que eu fiz com esse folder aqui? Esse folder aqui, ele teve de custo total algo próximo de R$3.000. Fizemos 2.000 unidades, gastamos algo próximo de R$3.000 entre confecção do material e distribuição desse material. Como que a gente distribuiu esse material? Bom, você sabe, espero que você saiba disso, você não pode fazer panfletagem. Você não pode ficar distribuindo na rua. E isso é péssimo também, desvaloriza a sua marca. Mas você pode entregar para uma pessoa personalizada. Como que eu entreguei isso aqui? Eu assino um monte de revista. Aliás, é uma coisa que você tem que fazer também. Assinar revistas boas e manter várias revistas no seu consultório. E caras é obrigatório, as pessoas... Eu odeio caras, mas as pessoas amam caras. Então, caras tem que ter. E sempre atuais, revistas atuais, as pessoas gostam de revistas atuais. Então a gente, por exemplo, assina aqui, eu acho que são 6 ou 7 revistas. 6 ou 7 revistas. Tem revistas técnicas e revista de fofoca, tem tudo. E a gente sempre troca essas revistas. E aí tem a pessoa que entrega, um motoboy que entrega a revista. O que eu fiz? Eu chamei esse motoboy, falei, olha, o dia que ele aparecer aqui, eu falei para minha secretária, o dia que você vê o motoboy, você segura ele, que eles passam correndo, né? E segura o homem. E aí pediu para ele descer, me chamou, eu conversei com ele e falei, olha, eu quero distribuir isso aqui para as pessoas que você distribui tal revista. Você faz isso para mim? Cara, faço, óbvio. Quanto que é? X reais, não lembro quanto que foi lá, um valor, a gente pegou lá, acho que foi R$300, e ele distribuiu para mim, junto com as revistas. Ou seja, ele já ia levar as revistas. O público que assina a revista era um público compatível com o público que eu queria atingir. Faz sentido isso. Era um público compatível. Então o cara recebia a revista e recebia meu folder também. Ele recebia os dois. Não pode receber dentro da revista. Se receber dentro da revista dá problema. Mas ele pode receber junto,
publicação separada. A entrega foi junto, igual um carteiro que traz 5 cartas para você. É uma opção. E também enviamos para clientes também. Bom, olha para vocês verem como que eu falei para vocês que o cliente tem que estar receptivo. Eu sempre pergunto como que os clientes chegaram na minha clínica. Isso é um procedimento padrão há muito tempo. Eu adoto esse procedimento. Uma das clientes, eu não me esqueci, acho que eu nunca vou me esquecer desse caso. Uma das clientes era uma missionária evangélica. E ela precisava fazer um tratamento de dente. Olha que interessante. O que ela fez? Ela fez uma oração, ela que me falou isso, ela que me disse isso. Ela fez uma oração e pediu para Jesus, para Deus, para ajudar ela a escolher um bom dentista, que ela queria tratar e ela estava meio indecisa, não sabia o que fazer. E o que aconteceu? Ela recebeu o meu folder 1 ou 2 dias depois. Coincidentemente, ela tinha feito a oração e a fé dela, a crença dela, associada ao fato coincidente de ela ter recebido o meu folder, fez com que ela olhasse e falasse: as minhas orações foram atendidas. Esse é o dentista que eu vou. E aí ela veio, ela fez um tratamento bem caro comigo. Foi um tratamento que durou uns 4 meses, 5 meses, mas era um tratamento de reabilitação oral. E se você olhar, o motivo que a trouxe aqui no consultório é a abertura que eu falei para você que tem que ter. O cliente tem que estar aberto, receptivo à comunicação. Senão ele vai ignorar. Quantas outras pessoas também não receberam, jogaram fora? Vou ler isso não, propaganda. Porque a pessoa não está receptiva. Agora, se a pessoa está receptiva, é dar comida para quem está com fome. Ela vai ler, ela vai ler. O que eu estou querendo resumir a história para você? Não adianta pensar em fazer propagandas para públicos que não estão preparados para ouvir a sua mensagem. Primeiro ponto. Segundo ponto, faça propaganda. Eu não estou dizendo que se não adianta fazer para quem não está, não estou dizendo para não fazer. Porque como eu te disse, só essa paciente, ela me deu muito mais lucro do que toda a propaganda que eu fiz. Se eu tirasse só da lucratividade do tratamento dela, eu ainda teria muito lucro. Só de uma ação dessa. E vieram outras pessoas. Hoje eu não faço mais esse tipo de ação, porque eu trabalho muito a questão do cliente que já é o meu cliente. A gente trabalha muito o cliente que já é o cliente. E só trabalhar esse cliente que já é o nosso cliente, já mantém a nossa clínica muito bem alimentada. Então eu não preciso fazer comunicações para quem ainda não é meu cliente de forma assim. Eu não preciso. Mas se você quer aumentar de uma forma rápida a sua clientela, impactar de uma forma mais rápida, do jeito que eu comentei para você fazer aqui, vai dar muito certo. Pode fazer isso na sua cidade, faça uma comunicação leve, sem antes e depois, não pensa assim, o mês de outubro, então eu vou falar para a pessoa que é mais barato. Qual que é a relação de uma coisa com a outra? As pessoas não vão ver relação. É outubro rosa, então eu vou relacionar com a minha USP. Agora fez sentido. Porque, na verdade, você tem sempre que relacionar com a sua USP. O fato de ser outubro rosa ou de ser Natal é simplesmente a oportunidade para você expor sua USP. É o motivo, é a desculpa. É a desculpa que você dá para o cliente para comunicar com ele. Fala, olha, já que é Natal, toma um cartão de Natal. Mas o que tem que estar no seu cartão de Natal? Não pode ser um cartão aleatório. Eu entrei na Speedgraph e comprei um cartão que eu achei bonitinho. Pode ser assim. Tem que ser algo que realmente está linkado com a sua USP, com a sua proposta de valor. Se você fizer assim, você vai perceber que as pessoas vão se identificar. E quanto que vai se identificar? 1%. 1%. Para cada 100 desse aqui, espera um cliente. Feito da forma como eu te falei. Você já consegue ter uma expectativa de quanto o investimento vai sair. Por exemplo, aqui, cada cliente que eu adquiri em razão dessa ação, na época, cada cliente teve um custo de R$100 em média. Ou seja, cada cliente que vinha por causa disso aqui, aquele cliente me custava R$100, porque eu gastava outros 99 folders iam para o lixo. Não geravam engajamento. Então, a média de conversão para propagandas desse tipo aqui é 1%. Google é maior, pode chegar a 5%, mas não é mais que isso também.
Porque, como eu te falei, a pessoa tem que estar perceptível, ela tem que estar com a mente pronta para receber a comunicação, ok? Bom, finalizando a questão de propagandas. Se tiver alguma dúvida, me manda e-mail, vamos conversar. Eu percebo que propaganda é uma ótima forma de alavancar o seu consultório. E eu percebo também que propaganda é muito difícil. Obviamente eu já domino mais um pouco essa área, então às vezes até abordar para mim fica um pouco claro, mas talvez para você ainda não esteja claro. Reveja as aulas. Olha, você tem muito tempo para rever a aula. Me manda e-mail no odontobranding@gmail.com e vamos sim conversar sobre propaganda, ok? Então hoje eu vou falar só isso, deve ter dado um pouco mais de uma hora aí, mas o importa é que você entenda a comunicação, tá? Um grande abraço e até mais.